Olá, bom dia. Bom dia, César. Bom dia a todos. Meu nome é Juliana Prates, eu sou professora do Instituto de Psicologia da UFBA, atualmente vice-diretora do Instituto e uma parceira há muito tempo, antiga do Axé, e estou aqui para hoje conversar um pouco sobre o direito de ser cuidado com César Flório de la Roca, professor do Projeto Axé. E a gente combinou, na verdade, de realmente ser uma conversa. Então, César vai se apresentar um pouco, se é que há alguém que não o conheça, e depois a gente começa a conversar um pouco sobre esse que é o tema do projeto, da nossa conversa de hoje, que faz parte da campanha nacional Criança Não é de Rua. a palavra é comigo. Exatamente, César. Pode começar. Muito obrigado. Meu nome é César de Flório La Rocca. Em italiano é Cesare, mas todo mundo me conhece como César. Eu sou italiano de Florença, de pais napolitanos, que há 53 anos mora no Brasil, tendo 83 anos de vida. Eu tenho na minha folha de serviços prestados à criança brasileira, quando cheguei nesse país com 29 anos, eu tenho 12 anos de trabalho na Amazônia. A Amazônia que ficou permanentemente no meu coração, através do seu povo, através dos seus caboclos, dos seus povos indígenas, de suas culturas ancestrais e de sua vislumbrante natureza. Eu aprendi no Amazonas a calcular o tempo pelo correr dos rios, dos grandes rios daquela região. Passei, depois desses 12 anos, 6 anos no Rio de Janeiro, depois mais 4 anos no Rio, depois 10 anos em Brasília, passando através de órgãos nacionais, como a FUNABEM daquela época, como o Centro de Atenção à Criança e Adolescente, que sucedeu a FUNABEM em Brasília, e 10 anos de trabalho no Unicef entre Rio de Janeiro e Brasília. E há 30 anos estou aqui em Salvador. Minha formação é Direito, Filosofia, Teologia. Estou aqui à disposição daquilo que a nossa imensa companheira de caminhada, a doutora Juliana Prates, a pós-doutora Juliana Prates, a professora e, sobretudo, companheira de todas as horas, minhas, pessoal e do Projeto Axé. Depois desse currículo de César, qualquer pessoa fica assim mais inibida, na verdade, por essa história de vida. César tem sido uma pessoa que nesse mês de comemoração dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente tem sido constantemente citado, homenageado e referido. Então, eu queria recomeçar essa minha fala agradecendo muito ao convite do Projeto Axé, por essa conversa, por esse bate-papo. O Projeto Axé tem sido meu parceiro, meu companheiro há muito tempo. Logo no primeiro momento da minha trajetória acadêmica, lá em 1996, como um espaço que era reconhecidamente um espaço de produção de conhecimento e de prática na atuação com crianças e adolescentes. Segundo a socióloga Vilma Reis, deveria existir uma universidade livre do Axé, né? Porque o Axé, então, tem uma produção de conhecimento, de fato,
invejável, tem uma marca na produção e na defesa dos direitos das crianças que faz com que seja uma instituição de renome internacional. Logo depois, eu comecei a me relacionar com a Axé como um contexto da realização de uma pesquisa. Eu fiz uma pesquisa sobre o desenvolvimento longitudinal, o acompanhamento longitudinal de crianças e adolescentes em situação de rua, e lembro que o Projeto Axé foi o espaço que talvez mais tenha me sabatinado para permitir que a pesquisa fosse realizada, e eu entendi que isso representava o cuidado com crianças e adolescentes e o cuidado com a vida daquelas pessoas que o projeto trabalhava. Então, acho que ali era uma prova de cuidado. E desde 4 anos atrás, a gente vem sendo parceiro no processo de produção de pesquisa, de contagem, mapeamento, estimativa da população em situação de rua na cidade de Salvador, e desde então, a nossa parceria tem sido muito grande, muito profícua. Eu agradeço sempre os convites, porque tenho sido muito bem acolhida por todos os trabalhadores do Axé, a quem eu digo meu muito obrigado, meu agradecimento. Sempre aprendo muito. E há uma coisa muito curiosa nesses convites que César me faz e que o Projeto Axé me faz, no sentido de falar ou contribuir com algo, porque sempre são convites que me deslocam daquilo que cotidianamente eu falo na minha atividade acadêmica. Então, eu gosto sempre dos títulos inspiradores, poéticos, sobre as chamadas específicas que o Projeto Axé me convoca a pensar e refletir. E hoje, né, quando foi, então, proposto a ideia do direito a ser cuidado, e a gente poder falar disso nesse encontro virtual, é como se eu e César estivéssemos aprendendo uma nova forma de contato, e agora é essa forma possível, né, que é cada um em sua casa, e isso é um ponto importante, cada um da sua casa na medida do possível. Isso implica, sim, cuidado. E hoje, então, é esse encontro com alguém que tem sido reiteradamente citado em toda a homenagem que é feita, em toda a luta que se diz sobre a defesa de direitos de criança e adolescente. Então, falar do cuidado, na minha concepção, é falar do Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque apenas em 1990, né, nós temos uma lei, uma legislação que reconhece de maneira inequívoca que o cuidado de crianças e adolescentes é, sim, uma obrigação do Estado, da sociedade e da família. Ao termos essa mudança, né, na lógica do Código de Menores para transposição para o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente enfatiza a ideia da criança como um sujeito de direitos. Isso pode parecer pouco, pode parecer uma mudança simples de nomenclatura, a gente deixa de falar de menor para falar de criança, mas de fato não é, né? Há uma mudança aí radical, uma aposta radical na compreensão de que esse sujeito em desenvolvimento, as crianças e adolescentes, são sujeitos de direitos. E quando a gente fala isso, e eu acho bem importante a gente lembrar, e eu gostaria depois até de ouvir César e falar também como alguém que vivenciou esses momentos, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei que ela é fruto de toda uma mobilização social em volta dos direitos da criança e do adolescente. Então, ela é uma lei que representa nas suas negociações aquilo que era o anseio no momento, né, de reconstrução democrática do nosso país, uma aposta de que as crianças e adolescentes eles deveriam ser prioridade absoluta do cuidado do Estado, da família e da sociedade. Então, quando a gente fala disso, a gente começa a entender que essa criança, e aí coisas que aconteciam no passado, por exemplo, no momento da chacina da Candelária, em 1993, e aí eu acho importante falar dessa data, né? A campanha Criança Não É de Rua acontece na semana do dia 23 de julho, justamente porque essa foi a data, em 1993, quando aconteceu a chacina da Candelária, em que são mortas 8 pessoas, 6 delas crianças e adolescentes, e que até aquele momento isso até 90, eram consideradas como menores. Então era muito comum e possível que a gente pudesse ouvir, por exemplo, a afirmação de que um adolescente é assaltado por um menor na frente da escola. Então havia uma distinção não só de status social, mas de nomenclatura, para reconhecer aqueles que eram os menores e aqueles que eram as crianças e adolescentes. E o Estatuto vai instaurar, vai afirmar categoricamente a ideia de que as crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, não fazendo essa distinção. Acho que isso o Estatuto consegue avançar em dizer que, ou diminuir, ou tentar diminuir, pelo menos, a inequidade de status daquilo que são as crianças e os adolescentes.
e eu acho que isso é muito importante. Eu queria, inclusive, ouvir um pouco de César, para a gente ter essa ideia, né, de bate-papo, um pouco desses bastidores da aprovação do Estatuto, porque eu acho que o registro dessas estamos ainda precisando fazer essa defesa tão enérgica dessa legislação, que de fato se encontra ameaçada quando a gente considera o projeto do atual governo, quando a gente imagina quais estão todos os retrocessos que marcam a defesa de direitos das crianças e dos adolescentes. Então, acho bom que a gente recupere a forma como essa lei foi colocada, para que a gente relembre o nosso papel enquanto mobilizadores sociais para pensar na nossa importância na defesa desse instrumento legal. Então, eu queria ouvir um pouco de César também, assim, né? Como é que foi essa história de implementação do Estatuto? Eu agradeço a senhora por essa introdução e gostaria de dizer que eu tenho muito apreço e gosto muito da definição cuidar. Eu me lembro que pela primeira vez no Axé, quem usou essa expressão foi nossa companheira Marli Macedo, socióloga, que disse que a missão fundamental do Axé é cuidar das crianças. Esse cuidar significa abrir a inteligência, o coração e os braços para acolher essas crianças. Isso significa não uma movimentação romântica, mas uma movimentação racional e afetiva também, rumo à criança que ninguém quer. Esse cuidar é uma imensa resposta ao interrogativo que a criança sempre faz aos nossos educadores. Quando o nosso educador, diante da situação existencial de uma criança que está na rua, pergunta: mas você, o que é que você quer? E a criança silenciosamente diz: cuida bem de mim. A única coisa de que ela precisa é ser cuidada. Esse ser cuidado, que aparece como uma expressão superficial, é de uma imensa profundidade. Como dizia antes, e interessa a racionalidade, a preparação teórica, o estudo e a afetividade do educador. A criança pedindo abertamente ou silenciosamente de cuidar, que alguém cuide dela, está pedindo tudo isto. Eu preciso que você cuide de mim. O Estatuto da Criança e do Adolescente deveria ter essa introdução. Em nome do povo brasileiro, fica promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque o verdadeiro autor do Estatuto é o povo brasileiro. A emenda constitucional sobre a legislação em favor da criança e do adolescente juntou 1.200.000 assinaturas, só perdendo para a emenda da reforma agrária, que juntou a 1.500.000 assinaturas. Ou seja, o Estatuto é uma lei que juntou e contou com a participação do povo brasileiro, da sociedade civil que se organizou logo após a redemocratização do país, mas que já nas sombras da ditadura, nos subterrâneos da ditadura,
tinha continuado a se organizar politicamente. E quando a ventania do civismo varreu o Brasil na manhã da redemocratização, a sociedade brasileira estava preparada para isso. E contou com a participação brilhante dos saberes da academia, do direito, da magistratura, mas não apenas com essa autoria de grandes experts. Os grandes experts ajudaram o povo brasileiro a reorganizar, a organizar essa nova legislação. Na época, eu estava no Unicef. E o representante do Unicef no Brasil da época, o Dr. John Donoghue, me permitiu de participar a essa mobilização, também concedendo determinados financiamentos para que a mobilização, naquela época não podia ser senão presencial, pudesse ser organizada de norte a sul desse imenso país. Muitos encontros, muitas reuniões discutiram o conteúdo do projeto desta legislação ainda sem nome. Essa legislação que rejeitou o nome de Código para não relembrar o famigerado Código Melo Matos daquela época ainda em vigor. Demos o nome de Estatuto para dizer estabelecido. Estatuto significa algo que foi estabelecido, decidido pelo povo brasileiro. Estatuto da Criança e do Adolescente é uma legislação de uma imensa modernidade, de um grande valor inovador que o mundo inteiro nos invejou e continua nos invejando e se inspirando aos conteúdos desse estatuto. A professora Juliana lembrou a primeira grande conquista do estatuto. A criança não é mais objeto de atenção por parte do Estado. A criança é sujeito de atenção, sujeito de direitos. E nós que fundamos o projeto Axé sob o signo do Estatuto da Criança e do Adolescente, sob a inspiração do Estatuto, nós chegamos um pouquinho mais na frente. E a senhora sabe muito bem isso, professora Juliana. Nós estamos reconhecendo, desde a nossa fundação, a criança uma tríplice subjetividade. A criança é, sim, sujeito de direitos, mas é também sujeito de conhecimento e sujeito de desejos. Isto significa que a ação arte educativa do projeto Axé toma em consideração sempre essa tríplice subjetividade desse ser em formação que temos na nossa frente. O movimento de elaboração do Estatuto foi um exemplo para o mundo de então. Em primeiro lugar, para o continente latino-americano e depois também para muitíssimos outros países que se inspiraram no Estatuto da Criança e do Adolescente para modernizar sua legislação menoril. Como é bom te ouvir, César, na verdade, e como é colocado, né, a forma. Eu acho que era um momento de grande esperança quando surge o Estatuto da Criança e do Adolescente. Era um momento de falar de cuidado numa outra lógica, num outro momento. E quando eu preparava essa nossa conversa de hoje, pensava um pouco sobre ela, eu ficava pensando assim,
que é falar, né, de cuidado no meio de uma pandemia que já tirou do Brasil a vida de mais de 80 mil pessoas? O que é falar de cuidado quando a gente tem a opção sanitária que é escolhida na nossa cidade? É justamente o índice, né, para a reabertura do comércio, é o índice de ocupação dos leitos e não a diminuição de mortes e testagem e proteção da população. O que a gente vai falar de direito quando os idosos, o grupo considerado de risco, é colocado como uma parcela, como sendo descartáveis, inclusive, né? Desde o primeiro momento em que se falava sobre a pandemia e o Covid, se usava a ideia de que não, apenas os mais velhos podem sofrer, podem morrer com o Covid, como se isso fosse pouco, né? Como se perder aquilo que é um segmento populacional que nos diz e nos ensina tanto, a gente ser obrigado, na verdade, a abrir mão desse segmento tão fundamental da nossa população. Então, o que a gente fala de cuidado quando a gente sabe que grande parte da população, então, quando a recomendação principal é que as pessoas se mantenham em casa, em segurança, em distanciamento social, e, de fato, coloca-se em evidência que muita gente não tem casa, né? Então, o que a gente pode falar de cuidado quando a gente entende que a pandemia, apesar dessa fala inicial de que era uma doença democrática, porque afetava todos, porque não escolhia necessariamente cor, idade, raça, gênero, e que isso tornaria democrática, e a gente descobriu que isso é mentira, isso é uma falácia, porque, na verdade, sim, a fragilidade anterior coloca as pessoas em situação ainda mais de vulnerabilidade para essa doença também. E a pandemia não tem sido vivida da mesma forma por sujeitos de diferentes classes sociais, de diferente raça, de gênero e condição econômica. Então, acho que isso é muito importante. Por isso, para mim, e por isso que eu comecei, quando você fala disso, do cuidado e o estatuto, eu entendo que hoje, quando a gente fala de cuidado, a gente está falando de direitos. Né? A gente está eminentemente voltando e defendendo a ideia de direito. E aí, quando eu vejo, e mando um beijo aqui, né, para todos conosco, e quando eu vejo esses trabalhadores empenhados naquilo que é o exercício do cuidado, quando as ações do Projeto Axé permanecem no momento de pandemia, porque seria muito cômodo recuar as ações na justificativa de que é um momento pandêmico e é preciso que a gente se preserve. O Projeto Axé, ao encarar que as crianças são sujeitos de prioridade absoluta e garante a continuidade dos seus trabalhos, continua com a premissa básica de que o cuidado é um direito, né? Não é uma concessão, não é uma caridade, mas é um ato de luta, de defesa de direitos. Então, obviamente, e aí eu gosto de que a gente possa pensar nisso, obviamente, cuidar da criança e cuidar do adolescente, tê-los como prioridade fundamental, não significa descuidar de quem cuida, né? Então, o tempo inteiro, a ideia de que a gente precisa, sim, obviamente, o Axé está tomando essas precauções, que é cuidar de quem cuida, que são os seus técnicos, os educadores, é preciso trabalhar cuidando do outro com cuidado pessoal. E eu acho que essa é uma dimensão importante da gente considerar, a ideia de que o sujeito só pode cuidar do outro, só tem disponibilidade para o cuidado quando ele próprio está cuidado. Então, nesse momento, eu acho que o cuidado, e eu acho que sempre foi isso, apesar de termos momentos de maior apoio, né, para as políticas, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, para a defesa das crianças e adolescentes, essas crianças e adolescentes que você disse que ninguém quer, que são as crianças em situação de rua, são aquilo que Rita March vai denominar de não crianças, esse sujeito que nunca foi reconhecido como um sujeito social merecedor de direitos. Esse público sempre foi necessário que quem se destina a cuidar deles, as pessoas que se debruçam sobre o cuidado dessa população, tivessem que fazer um esforço muito maior para dar visibilidade às demandas que essa população vivencia. Então, e nesse momento, o que eu acho mais crucial é que a gente possa compreender que o governo, o projeto de governo atual, ele não considera crianças e adolescentes. Eu digo isso em todos os momentos que estou sendo convidada a falar, porque em 2018, ainda no momento das eleições, eu, junto com uma colega, Adriana Ferriz, nós preparamos uma aula
uma aula pública que tinha por objetivo a comparação dos planos de governo. Então, nós pegamos os dois projetos, os dois planos de governo, e fizemos uma busca muito simples, que é Ctrl+F, procurar no documento a palavra criança, infância, nos dois processos, nos dois projetos de governo que estavam, na época, em disputa. E foi uma das aulas que eu sempre digo, uma das aulas mais tristes, eu acho que eu já preparei, porque, evidentemente, não sei nem se a gente pode dizer que aquilo era um plano de governo, porque era um conjunto de PowerPoints. Naquele projeto de governo, quando você fazia essa busca, a palavra criança, infância, aparecia pouquíssimas vezes. E aparecia, principalmente, falando sobre a redução da maioridade penal, a ideia de que era preciso prender e deixar preso. Então, era claramente uma violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Outro ponto que aparecia criança e adolescente era falando sobre o ensino remoto como como uma possibilidade, na verdade, como uma possibilidade de resolver as questões de falta de acesso à escola, demonstrando também, mais uma vez, ser contrário ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que defende o direito à educação, quando você diz que as crianças têm direito de ser cuidadas, direitos ao conhecimento, né? E direito a desejar. É disso que a gente está falando, sobre direitos que, na nossa concepção, são invioláveis. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive, na sua riqueza propositiva, ele tem um conjunto de direitos que fala tanto do direito de provisão, como do direito de proteção, como do direito de participação. Então, a legislação é absolutamente ampla, mas que a gente sabe que essa legislação nunca esteve disponível para todas as crianças. Para algumas crianças, sempre foi uma disputa, é uma disputa de proteção. As crianças mais pobres do nosso país, e são as crianças em situação de rua, que eu digo, inclusive, que foram tomadas como ícones, né, da defesa dos direitos da criança e do adolescente, porque lugar de criança não é na rua, o ícone da violação de direitos foi a situação de rua, e a gente se apropria junto, se une, não se apropria não, se junta a esse grupo para poder fazer a defesa de todas as crianças, mas esse é um público que, de fato, é muitas vezes esquecido. E a gente precisa dizer, essas crianças são negras, né? Essas crianças, a pobreza no Brasil, ela tem cor. E é preciso que a gente faça uma reflexão sobre essa racialização da pobreza e da vulnerabilidade. Então, as crianças que têm sido mortas no Brasil, neste momento, a população que tem sido grandemente, em número grande, né, em maior número, na verdade, melhor dizendo, tem sido a população negra. E isso é importante que a gente ressalte, porque parece que há um conjunto de crianças que eu tenho chamado de uma forma triste, de crianças e adolescentes matáveis, porque são corpos que sofrem em primeira mão a violência do Estado, são corpos cujas vidas parecem não valer muito. E isso é sempre muito, muito chocante, né? É muito doloroso entender que há certas mortes que não são choráveis. Esse também foi um conceito que apareceu, de mortes choráveis. Parece que não justifica tanto que a gente chore a morte dessas crianças e adolescentes. E elas têm nome, né? Elas têm família, elas têm história, e a gente vai esquecendo essas histórias, né? Então, quando Miguel é assassinado, ele morre, né, no prédio, com a conivência, com a ação, na verdade, não sei nem se a gente pode dizer conivência, mas com a permissão, porque na verdade é uma permissão. E que a gente não se mobiliza absolutamente com todo empenho e força, a gente está dizendo que há um público, há um conjunto de crianças que continua sendo a preterida daquilo que é a nossa defesa de direitos. E aí, infelizmente, não dá para pensar que isso seja por acaso. A gente precisa compreender que isso é um projeto, né? Há um projeto de Estado e que, infelizmente, é um projeto de Estado que foi vencedor nas eleições. Então, é um projeto de Estado que nos diz que, apesar de considerarmos a criança e o adolescente como prioridade absoluta, como sujeito de direitos, isso não se refletiu numa eleição. Então, nós temos um governo que claramente não reconhece, na verdade, busca dissolver as instâncias que poderiam proteger os direitos da criança e do adolescente, que é como o caso do CONANDA, né? Ou seja, nós temos o risco de, no final do ano, não podermos eleger os novos representantes do CONANDA, porque ele está funcionando sobre ordem judicial. Então, pensar nessa conjuntura política nos faz entender que a defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente é ainda mais
necessária nesse momento, né? Ela vai precisar contar ainda mais com o nosso empenho aguerrido de fazer uma defesa irrestrita daquilo que são os direitos das crianças e dos adolescentes. E aí, eu queria... Ia falar alguma coisa, César? Não, só depois. E eu fiquei pensando, e aí queria te ouvir também falar um pouco sobre isso, porque, por exemplo, para mim, esses dois grupos geracionais, né, a infância e os idosos, eles compartilham muitas coisas, em termos de concepção social, em termos de forma como têm sido tratados, são analisados, e a gente pensar em cuidado ao longo de todo o ciclo vital, implica que a gente pense também nas nossas crianças e nos nossos idosos, que essa pandemia faz um efeito absolutamente perverso sobre isso, porque se por um lado a gente começa a entender que os nossos idosos são dispensáveis, na verdade, porque afinal todas as pessoas vão morrer um dia, isso é de uma perversidade, de uma crueldade tremenda, porque a gente tem muitas mortes evitáveis e é delas que a gente está tratando. Então, quando a gente fala disso sobre os idosos, tornando toda a nossa história e nossa memória dispensável, né? Por outro lado, a gente fala das crianças não mais como um sujeito a ser protegido e a ser cuidado, porque essa pandemia traz isso. As crianças, nessa pandemia, não são um grupo de risco, elas não são um grupo prioritário de contrair a doença. Por outro lado, então, a gente coloca as crianças nesse lugar absolutamente desprotegido, inclusive num lugar muito cruel, de que elas, então, são perfeitas propagadoras da doença, mas elas não são contamináveis. Então, eu queria também pensar um pouco com você como é que é isso, né? Como é que você percebe isso, como é que você tem vivido, entendido esse nosso momento histórico com essa forma de lidar com esses dois grupos geracionais, que, na minha concepção, eles não só exigem cuidados especiais, mas eles têm um potencial de contribuição social enorme. Eu acho muito feliz essa sua reflexão e, sobretudo, verdadeira e apropriada. A sabedoria do ancião, do velho, em todas as civilizações, foi sempre profundamente respeitada. Quando pensamos há 2000 anos atrás, por exemplo, quando os romanos inventaram a expressão senator, senador, que significa o velho, queriam colocar em evidência que os velhos deveriam contribuir com sua sabedoria ao governo do império. O Senado era o lugar da sabedoria, o lugar do conhecimento, o lugar da inspiração para os governantes, para o próprio imperador. Quero dizer que aproximar essas duas gerações significa fechar brilhantemente o ciclo do cuidado. Ou seja, receber dos anciãos, eu prefiro sempre dizer que eu não sou idoso, eu sou velho, orgulhosamente velho. Não quero camuflar a realidade. O velho, para mim, merece respeito e tem obrigações de continuar a exercer sua cidadania, porque recebeu durante toda a vida dele a contribuição do seu país para que ele ou ela se tornassem pessoas sábias, pessoas que têm conhecimento. Tem que devolver agora, na velhice, aquilo que receberam. O desprezo que muitas vezes se tem pelo velho é o desprezo pelo conhecimento. Eu olho não apenas com raiva e revolta, mas também com profunda melancolia a degradação intelectual dos nossos governantes. Quando, sem nunca ter lido uma linha daquilo que Paulo Freire escreveu, condenar Paulo Freire de antemão, com uma canetada. Não sabem nem o que Paulo Freire preconiza.
que é o único educador que durante a ditadura pagou com o exílio essa sua ousadia intelectual, o único que preconizou a educação democrática. Se esse governo preza pela democracia, tem que prezar pela proposta de educação democrática de Paulo Freire, e não simplesmente desprezá-lo porque assim alguém quis dentro do governo. Vejo com profunda melancolia essa degradação intelectual. Quando eu digo que o projeto Axé, de acordo com as inspirações que lhe vieram de tantas partes e com as contribuições de tantos pensadores, diz que é indispensável dar para os pobres a melhor educação. Ele não diz uma bela frase, diz uma realidade profunda, porque se opõe essa prática, essa afirmação, àquela outra que sempre imperou e continua imperando, para quem nada tem, qualquer coisa serve. Ou seja, fazer de conta que se está educando, que se está fazendo educação. Essa é uma vergonha, uma cinte àqueles que nunca tiveram acesso à verdadeira educação e à verdadeira cidadania. Quando eu me lembro que quando comecei a dizer aqui em Salvador, nos primeiros tempos desse projeto que ainda não tinha nome, eu comecei a dizer: é preciso dar educação, preciso dar arte, cultura, beleza, estética, ética a essas crianças. Os então espertos começaram a gritar de um lado ao outro dessa cidade: mas que esse gringo quer? A única coisa que essas crianças precisam é encher a barriga dele de arroz e feijão. Hoje, ninguém mais fala isso. Pelo menos os mais conscientes de que significa educar essas crianças de que a senhora falou. Negras, pobres e assassinadas. Eu me dobro diante do saber da academia, porque nunca eu dispensei a participação inteligente, consciente, sábia da academia. Ai, se a academia não tivesse ajudado o Axé a se construir e se não continuasse a ajudar o Axé a se construir sob o signo do conhecimento. A academia que a senhora brilhantemente representa hoje aqui é aliada indispensável do projeto Axé e de qualquer tentativa de dar uma educação adequada às crianças que foram esquecidas e aquelas que ninguém quer. O cuidado, professora, o cuidado é sobre tudo isto. Como disse no começo, é abrir a inteligência, abrir o coração, abrir os braços, mas, sobretudo, abrir a cabeça dessas crianças ao conhecimento. Direito ao cuidado é direito também ao conhecimento. E nisso a academia é uma aliada indispensável. É tão bom, César, te ouvir falar isso, né? No momento em que a nossa sociedade parece priorizar a ignorância, o desconhecimento. Acho muito pertinente e sábia essa sua colocação de que
os velhos, e aí também discordo de você da palavra idoso, porque acho que há uma necessária briga política para que a gente fale dos nossos velhos, porque os idosos e a terceira idade, ela é uma invenção capitalista para fazer e convencer os nossos velhos a continuarem sendo consumidores, mas então falar desse velho como esse velho que tem história, e esse velho que pode nos contar essa história, porque acho que um dos grandes problemas brasileiros é a falta de memória, e é estruturalmente concebida, que a gente não lembre, né? Então, que permita que, inclusive, hoje a gente possa falar que não houve ditadura, que os efeitos da ditadura não foram danosos. Então, quando a gente conversa com os velhos, a gente aprende muito sobre essa história que não pode ser esquecida. Então, acho que é muito salutar e sábia essa sua fala. E uma das coisas que foi colocado aqui no chat como pergunta é se a gente poderia falar um pouco sobre a importância da sociedade civil organizada e a universidade para a defesa dos direitos e pela democracia, na luta, né? Eu acho que você falou isso no começo da sua fala. O próprio estatuto, ele vem dessa união, né? Ele vem dessa combinação da sociedade civil organizada com especialistas, com as próprias crianças. Eu ouvi numa dessas lives comemorativas uma fala em que um procurador dizia o seguinte: no Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tentou traduzir para a linguagem jurídica aquilo que era o desejo das crianças e adolescentes. Então, quando você fala assim, o estatuto, ele representa o desejo da população brasileira, porque era de fato isso, ou seja, uma criança e adolescente diz, eu não quero que mate mais a gente, eu não quero ser morto, eu não quero ser preso, o procurador dizia, né? E ele falava o seguinte, então nós precisamos traduzir isso por dizer que nenhuma criança menor de 18 anos, nenhuma adolescente menor de 18 será, então, passível, né, dessa punição ou de um crime, mas sim medida socioeducativa. Então, quando há essa mudança, eu achei isso de uma riqueza enorme, é dizer que a gente tentou traduzir aquilo que era o desejo, a vontade da população e das crianças numa linguagem jurídica possível de ser aprovada. Então, eu acho que é impossível que a gente consiga avançar na luta de direitos quando a gente dissocia a produção de conhecimento com aquilo que é a vontade da mobilização política. Então, a universidade, e aí eu sendo uma professora de uma universidade pública, né, gratuita, que vem enfrentando todas as dificuldades para se garantir enquanto um espaço... Não é à toa que a universidade tem sido o espaço privilegiado de todas as ameaças e cortes desse governo. É porque, de fato, a universidade se constitui como uma ameaça enquanto espaço de resistência. Então, enquanto a universidade existir na sua plenitude, obviamente, ela se coloca e ela denuncia aquilo que é a impossibilidade de uma execução lógica, né? Então, o tempo inteiro a gente vai estar aqui denunciando aquilo que são as contradições, os paradoxos, aquilo que é equivocado para dizer. Então, obviamente, o governo tem medo daquilo que é a produção do conhecimento de qualidade, porque a gente vai dizer, sim, que não faz sentido numa conta matemática você ampliar a quantidade de leitos em hospitais e dizer que isso garantiu, então, um patamar seguro para a reabertura do comércio, porque a gente vai continuar insistindo que isso não é suficiente, isso é um artifício matemático que faz com que a gente ache que a gente está em segurança, mas o número de mortes continua a subir diariamente. Então, acho que a universidade e a sociedade civil, elas precisam, e isso a universidade precisa fazer a sua parte, no sentido de se fazer reconhecida por todos como um espaço que pertence a todos, porque muito tempo a universidade foi vista como um espaço elitista, separado. Felizmente, a universidade, com as políticas de cotas, com as políticas inclusivas, passou a ser um espaço que efetivamente permite a sua multiplicidade, ela enriquece quando ela enegrece, e eu acho isso fundamental de ser dito, né? Não é uma política caritativa, mas é uma política de amplitude, é uma política de qualificação e de melhora. A gente fala de excelência quando a gente diversifica a população da universidade, o público da universidade, e eu acho que, de fato, é a nossa única possibilidade de superação. A sociedade civil precisa compreender e defender, por exemplo, os seus sistemas, o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social, o direito à educação. Então, a gente só consegue avançar em termos democráticos, em termos de garantia de direitos das crianças e adolescentes, se a gente, de fato, se alia completamente, né? Então, eu acho que essa pergunta que Lucas faz é uma pergunta que nos diz o seguinte:
é impossível avançarmos sem que a gente faça uma aliança entre a produção de conhecimento e aqueles que são os defensores das causas da criança e do adolescente de todos os segmentos sociais. Então, eu acho que a sociedade civil, e também é por isso é interessante da gente pensar, né? Quem é que sofre os ataques nesse governo? É justamente as possibilidades democráticas, que são os conselhos de direitos. Os conselhos de direitos, eles precisam ser destruídos para que consiga avançar um projeto muito mais autoritário, porque ele é a vigilância da sociedade civil. A sociedade civil precisa ficar atenta e desmanchar, desmobilizar esses conselhos. É uma forma de fazer isso. E é importante a gente dizer que a desmobilização se dá através da inanição de recursos. Se eu privo esses espaços democráticos de recursos, eu impeço que haja uma organização efetiva da sociedade civil. Então, é importante que a gente considere isso. E, por outro lado, a universidade é o mesmo. Quando a gente exige, e basta a gente olhar em volta, quais são as universidades que, nesse momento, estão realizando pesquisa no enfrentamento da Covid, quais são as universidades que estão colocando à disposição todo o seu saber e repertório em busca de soluções, de alternativas, são as universidades públicas. São essas as universidades que estão completamente empenhadas na mudança, com raríssimas exceções, né, que estão absolutamente envolvidas e dedicadas àquilo que é o enfrentamento da nossa realidade. Então, acho que esse casamento ele é absolutamente necessário e profícuo. Não tem como dissociar, a gente não pode. Por um lado, a universidade, eu penso em relação ao trabalho que eu faço, né? Eu investigo a realidade de crianças e adolescentes em situação de rua, pesquiso sobre características do desenvolvimento, mas o meu trabalho é absolutamente inócuo se ele não tem uma reverberação, se ele não tem um impacto sobre a realidade social das crianças e adolescentes. Tem um autor que fala, inclusive, isso, né? Que a pesquisa com crianças e adolescentes, ela tem essa dupla função, porque ela modifica a realidade do objeto de estudo que você pretende investigar. Então, uma pesquisa alienada das necessidades sociais, uma pesquisa que não pretenda, com crianças e adolescentes, principalmente em situação de risco e vulnerabilidade, intervir ou modificar essa realidade, é uma pesquisa que precisa ser repensada. Então, acho que essas são a minha contribuição para essa resposta. César também pode comentar um pouco. Eu queria dizer que a senhora foi muito feliz quando lembrou de uma certa forma de protagonismo das próprias crianças na construção do Estatuto. Não foi apenas a aliança entre sociedade civil, saber jurídico da academia, saber pedagógico, saber psicológico e assim por sociológico e assim por diante, mas foi também o saber da criança. Ela sabe aquilo de que ela precisa. E essa participação das próprias crianças foi a contribuição mais brilhante que nas reuniões de crianças que se realizaram naquela época, de um lado ao outro do Brasil, com uma memorável reunião de 300 crianças em Brasília, que eram crianças assim chamadas de rua. Essas contribuições estão inscritas no texto do Estatuto da Criança e do Adolescente. Queria lembrar apenas um episódio de tantas centenas de episódios na história do Axé, para dizer quanto seja fundamental saber escutar a criança. Quando nós fomos no começo do Axé, no segundo ano do Axé, nós recebemos do diretor do Teatro Castro Alves um convite para participar, levar as crianças para uma apresentação, imaginem vocês, de balé clássico. Tratava-se do Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky. Éramos 4 pessoas. Ficamos 3 dias quebrando a cabeça. Vamos levar? Não vamos levar? O que vai acontecer no teatro? As crianças vão bagunçar o coreto. Mas depois a gente se lembrou que a educação é, sobretudo, ousadia. E a gente usou. Todas as nossas previsões catastróficas não se realizaram. Quando as crianças começaram a ver o que acontecia no palco, começaram a colocar o queixo em cima do braço na poltrona da frente e ficaram
raptadas por aquilo que aconteceu no palco. Saímos, sentamos na rua, na calçada, como sempre fazemos, para discutir sobre aquilo que as crianças tinham visto. E, de repente, uma menina levantou a cabeça, olhou para mim e disse: César, e por que não nós também fazer balé? Com toda a minha experiência, nunca tinha pensado que um dia poderia trocar a sandália havaiana do menino de rua pela sapatilha do balé clássico. E isso aconteceu e continua acontecendo com os nossos professores de dança e de balé. E continua acontecendo. Nunca eu teria tomado essa iniciativa se aquela menina não tivesse dito: e por que não? E não tem um porquê não. Tem direito a esse acesso. Tem direito a falar, a ser ouvidas, escutadas e realizar o desejo que move a palavra dessas crianças. Eu acho que, viu, professora, que essa maravilhosa aliança entre sociedade civil, as próprias crianças, a academia com o seu saber jurídico, o seu saber sociológico, pedagógico e psicológico, isto deu o resultado que o mundo nos inveja e que se chama o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou nós aprendemos que educar é, em primeiro lugar, escutar e depois falar, ou nós vamos falir no nosso desafio de educar. Aqueles que não conhecem Paulo Freire não sabem os resumos do seu pensamento. Quando ele escreveu: ninguém educa ninguém. Depois acrescenta: ninguém se educa sozinho. E termina: ninguém se educa a não ser em comunhão. Ou seja, é um processo circular a educação, que envolve todos os atores, num processo educativo que não é apenas do educador. Processo educativo que parte, em primeiro lugar, do educado e a ele retorna depois de ter feito um percurso. Eu acho que eu estou um pouco igual aqueles dos meninos que foram para o primeiro balé, de ficar assim, ó, vou colocar a mãozinha aqui e vou ficar só espreitando a conversa. Porque, de fato, César, uma das coisas que mais me emociona com o axé, que eu acho incrível, e os educadores são absolutamente... É indescritível dizer a potência dos educadores do axé, né? Assim, eu acho que a gente percebe isso, a gente sente isso quando está com eles, a quem eu agradeço muito cada vez que eu tive junto e contato, porque eu acho que é de uma potência enorme. Uma das coisas que me chama muita atenção e que eu acho que merece ser ressaltada é essa capacidade de seguir o desejo, né, das crianças. Essa capacidade da gente perceber que os desejos são singulares. Quando essa criança diz, e por que não, né, o balé, é porque, em geral, a gente demonstra respostas absolutamente padronizadas para a população de crianças e adolescentes em situação de rua, em situação de vulnerabilidade, né? Geral, ou vulneradas, porque a gente entende, por exemplo, que a gente vai oferecer uma saída, entre aspas, para essas crianças, mas uma saída que vai manter a estrutura social. Então, o que é que significa? Que a gente só oferece para crianças e adolescentes pretas e pobres curso de padaria, de pastelaria, de cabeleireiro, coisas que são absolutamente legítimas e louváveis e honradas, mas que não abrem potencialidades de escolha. A gente condiciona que o sujeito ele possa se manter na sua mesma estrutura social, né? A gente não promove algo que é de romper com a possibilidade, que é de romper e ir atrás do desejo. Então, a gente não escuta
essa criança, esse adolescente, para entender, ele quer ser médico, ele quer ser dançarino, o que ele quer ser, né? Então, a gente já oferece as nossas propostas educativas que são limitadas para esse espaço. Eu costumo dizer que quando a gente fala de infâncias diferentes, a gente costuma pensar em propostas diferentes. Então, quando a gente fala, por exemplo, de turno integral para crianças de classe alta, a gente pensa, então, que as crianças de classe alta devem desenvolver o seu potencial. Quando a gente pensa em turno integral para crianças pobres, a gente pensa que é um lugar de contenção daquilo que são os caminhos ruins. Então, já é uma visão muito, muito deturpada daquilo que são as possibilidades. Várias pessoas estão aqui dizendo, né, elogiando o nosso encontro, a nossa conversa, e agradeço as colocações que foram faladas, a discussão. Então, Tânia Carvalho coloca aqui um pouco isso, né, que a escola pública vive muito essa exclusão da sociedade, falando sobre o racismo estrutural. Eu acho que isso é muito claro, né, a ideia de que a escola pública, quando a gente segrega, quando a gente tira do espaço educativo e diferencia que a escola privada que é o lugar das crianças, né, de classe média, e a escola pública é o lugar das crianças mais pobres, a gente faz a construção dessa distinção que foi um ganho tão grande do Estatuto, né, que tentar prover a todos uma mesma possibilidade de direitos. Então, acho que as contradições, elas ficam absolutamente evidentes. A fala aqui do Axé está enorme, chega a estar nos tapando. A ideia de que o projeto Axé é arte e educação, né, é a prática cotidiana que fortalece o direito dos sujeitos do desejo, o direito de conhecimento, o padrão de resistência que nos dá potência. Eu acho que é importante a gente falar disso. Eu acho que o Axé, e por isso que sua fala, César, ela é tão real, porque ela é verdadeira, ela é do cotidiano do Axé, né? Ela não é um princípio filosófico, mas ela é fruto de uma prática. E eu acho que o Estatuto, ele inaugura algo que na pesquisa acadêmica veio surgir muito tempo depois, que é esse direito da participação das crianças. A prioridade da participação das crianças na produção de algo que seja essa transformação. Então, nada deverá ser feito para elas sem elas. Eu acho que isso é uma fala muito forte no movimento de população de rua, e isso foi levado desde sempre, né, pelo Projeto Axé, e eu acho isso muito louvável. A gente está chegando aos nossos... Fale, pode falar. Eu queria elogiar muito a sua definição de participação da criança. Eu sempre defendo essa denominação, e nunca protagonismo da criança. Para mim, o protagonismo é alienar a responsabilidade do adulto jogando em cima das costas da criança. Mas a participação é sacrossanta. Se aquela criança, em 82, não tivesse dito para mim, e por que não? Jamais o Axé teria implantado uma escola de dança que teve as maiores expressões da dança dessa cidade, como Lia Robato, como Ivete Ramos, Augusto Mulu, o atual Raimundo e outros professores que antes eram educandos e hoje são professores de dança e de capoeira. Que nunca teria acontecido isso se aquela criança não tivesse falado essa frase. E, sobretudo, nunca o Axé teria se tornado uma escola de excelência de dança que espalhou mais de 15 bailarinos em várias companhias, em vários países do mundo. Isso significa escutar a criança, significa escutar e não apenas dizer que bonito, fazer aquilo que a criança falou. E foi feito porque, se a senhora me permitirem, eu queria chamar a atenção minha em primeiro lugar e também de todos aqueles, sobretudo da área de educação, que estão nos honrando com sua participação. Queria dizer que a criança pobre, a criança suja, a criança que está na rua, é uma criança sedenta de beleza. É sedenta de beleza. Ai daqueles que queriam que eu desse só arroz e feijão para as crianças. As crianças comem
beleza. As crianças suspiram pela beleza. E quando se encontram diante de manifestações artísticas, culturais, elas explodem. Explodem e se tornam, ao mesmo tempo, fruidoras da obra de arte e produtoras da obra de arte. Ai, se a arte não fizesse parte da proposta e da prática arte educativa do projeto Axé. Essa é a grande contribuição da arte, da cultura, da estética e da ética. E, professora, se eu pudesse desenhar a fachada ideal do projeto Axé, eu pensaria a fachada principal do Partenon de Atenas. Sobre o frontispício, eu colocaria Projeto Axé. Na coluna de direita, colocaria o direito à estética. E, na outra coluna, o direito à ética. Se pudesse resumir do esforço de meus educadores e de minhas educadoras, eu a colocaria visualmente assim: o esforço cotidiano para garantir que as crianças tenham acesso à beleza, à ética e à estética. E, falando de cuidado, gostaria de lembrar: se eu quero que os meus educadores cuidem das crianças, eu devo cuidar dos meus cuidadores. Ou seja, quando me perguntam o que é importante para um projeto, eu respondo 3 coisas: formação, formação, formação. Esse é o cuidado que se deve dar ao profissional. Esse dá segurança, esse dá prazer em educar, porque jamais educar pode ser um ato de sofrimento. Educar deve ser prazer de quem educa e prazer de quem é educado. O direito sacrossanto ao prazer. Eu acho que a gente devia acabar com essa fala, né, de César? Porque eu acho que ele coloca um ponto tão, não só um ponto, mas vários pontos tão cruciais, mas ele encerra, né, a fala falando justamente do prazer do processo de aprendizado, da formação, da necessidade do nosso envolvimento, da nossa implicação, da presença. E o nosso ministro, que ainda não tomou posse, mas o nosso ministro falou disso, né, que as crianças aprendem através da dor. E é tão triste que a gente fale isso 30 anos de comemoração do Estatuto da Criança e do Adolescente. É como se a gente tivesse entrado assim num processo de desconhecimento de tudo que a gente produziu e avançou. E aí eu encerro falando, né, meu agradecimento de novo por estar aqui com o César, e meu agradecimento a todos que estão aqui conosco. César depois vai poder ver a quantidade de pessoas, amigas, que mandaram aqui abraços para ele, beijos, parabenizando pela fala, reconhecendo o trabalho que foi realizado. E acho que o projeto Axé, e aqui foi uma fala de Larissa, que ela fala que, assim, que essa nossa conversa produz a ideia de que um outro mundo é possível. Eu acho que, de fato, o Axé, ele vem nos mostrando que a construção de outro mundo é possível, porque ela foi sendo feita a cada pedaço, né? O Estatuto, eu acho que ele é muito emblemático para falar sobre essa possibilidade da construção de um outro mundo. Um outro mundo, sim, é possível, mas é possível com grande envolvimento nosso. Isso não é sem intencionalidade, né? É preciso que a gente se envolva claramente nesse projeto de mudança, na construção desse outro mundo possível. Então, César, muito obrigada. Eu acho que você pode falar suas palavras de despedida e a gente encerra mais uma vez agradecendo, então, a todos que estiveram conosco, Lucas, que ajudou aqui com a estrutura técnica, e a todos os educadores do Axé que reencontrei aqui nesse espaço, alunos, amigos. Então, agradeço muito. Muito obrigada. Devo dizer com profunda emoção, mestra e amiga Juliana, devo dizer que dizer obrigado me parece muito pouco.
é um imenso reconhecimento à sua iniciativa, à sua generosidade e à sua competência intelectual. Agradecer às pessoas que participaram e lembrar aquilo que a senhora disse. Tudo é possível quando se acredita numa grande ideia. Ou seja, imaginem vocês que por anos empresários dessa cidade, desse estado, um grupo de 12 empresários participaram ativamente ao financiamento do projeto Axé. Empresários que, evidentemente, faziam parte da classe privilegiada, mas que foram convertidos, entre aspas, à ideia da participação, da responsabilidade social em relação a essas crianças que ninguém quer. Eram meninos e meninas de rua. De rua. Isso não significa que as crianças foram paridas pelo asfalto. Essas crianças têm uma origem. Essas crianças têm um nascimento. Essa criança tem um registro de nascimento. São simplesmente não existem para o Estado. E quando elas chegam do esconderijo em que se encontram para assumir sua própria cidadania, isto significa estou vivo, estou viva. Muitíssimo obrigado a todas e a todos, em particular a senhora que mora no nosso coração.